pessoal, boa noite. Mais uma aula, né? Espero que estejam todos bem. Feriadão aí, todo mundo provavelmente se divertiu bastante, se distraiu. Teve uma notícia boa que foi o alívio de estar aprovado no primeiro bimestre de matemática, a grande maioria, e quem não conseguiu ficou muito próximo. Então, na aula de hoje a gente vai ver um assuntozinho novo, e esse assunto ele vai ser 100% online, tá? Por quê? Até a semana passada, a gente utilizou fórmulas que usávamos nos encontros presenciais, né? Então, até a semana passada, a gente estava vendo conteúdos novos, porém com as mesmas fórmulas de juros compostos que a gente aprendeu e revisou e tudo mais. Então, essas fórmulas são inteiramente novas, tá? Sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo, tá? O assunto de hoje eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o nome do conteúdo é renda certa ou anuidade, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que é a diferença entre renda e anuidade. Basicamente, é o que vamos trabalhar nessa semana toda. São as rendas. E aí tem uma diferença bem sutil, né? Entre capitalização e amortização. Ambos é a geração de juros, tá? Só que a capitalização é o objetivo de constituir um capital em uma data futura, ou seja, você está guardando um dinheiro, você está capitalizando, né? Por isso que a Caixa Econômica, não posso falar, corta. Por isso que alguns bancos, né, eles fazem títulos de capitalização. Você vai guardando o dinheiro e aí vai rendendo aquele dinheiro para você. Tá? Da mesma maneira, se você estiver poupando, colocando na poupança, você está capitalizando o seu recurso, tá? Você está guardando para usar no futuro. O que é amortização? É quando você paga uma dívida, quando você está pagando uma dívida. Então, se você está amortizando, sei lá, você financiou um carro, e aí você está amortizando todo mês aquela dívida. Todo mês você paga uma parte daquela dívida, tá? Isso é amortização. Existem algumas exceções de renda que a gente não vai trabalhar, tá? Mas não nesse momento, tá? Não nesse momento, mas que geram também valores, né? Só que não capitaliza nem amortiza. O exemplo que eu coloquei aqui são os aluguéis. Né? Os aluguéis, você paga hoje, amanhã você já está devendo e ele não está capitalizando nada, nem está amortizando a sua dívida, porque aquilo ali não é um bem seu, ele está locado, vamos colocar dessa forma. Beleza? Isso é uma exceção e a gente não vai trabalhar essa exceção. Basicamente, a gente vai trabalhar com esses dois tópicos, capitalização ou amortização, nos problemas, tá? Quando eu falo trabalhar, os problemas vão abordar isso aqui. Tudo bem? Posso seguir? Ok. Então, o que é uma renda certa, né? Ou determinística, determinada, né? São aquelas cuja duração de pagamento, elas são predeterminadas, não dependendo de condições externas. Exemplo, se você quer comprar uma geladeira, você chega lá, na hora que você compra aquele bem, já fica definido qual é o prazo, qual é o valor das parcelas, qual é a taxa de juros que vai estar sendo cobrada, né? Depois de você comprar, nenhum desses fatores, nem a taxa de juros, nem o prazo, nem o valor da parcela, ele pode ser alterado. Você vai ficar com a renda certa, ou seja, nesse caso, é uma anuidade. Você vai ter que pagar mensalmente, trimestralmente, esses valores, beleza? Você está pagando, você está tendo um ônus, tá? Todo mês você vai ter que pagar, tá ok? Então, é certo porque não muda nem a taxa de juros, nem o prazo de duração, né? E nem os termos. O que são os termos? Os termos é o valor da parcela. É o valor que você está pagando todo mês ou a cada 3 meses. Sei lá, ou a cada um ano. Depende do problema e da situação, ok? Aí esses conteúdos é o que a gente vai abordar na matemática financeira. Porém, existe um outro tipo de renda, que são as rendas aleatórias ou probabilísticas. Tá? Elas não se enquadram nessa situação porque elas sofrem alteração ou podem mudar a depender de fatores externos.
Por exemplo, o seguro de um carro, ele sofre influência de qual é o modelo do carro, qual é o bairro que você mora, né? Um seguro de vida, como eu coloquei como exemplo, vai depender da sua atividade, qual é a sua atividade principal, tipo, em que você trabalha. Então, ela sofre influências externas. Não é simplesmente o valor financeiro, tem influências externas, né? Existem alguns carros que têm um seguro mais caro do que o outro, porque tem uma maior incidência de roubo. Então, tudo isso influencia, é uma influência externa. Nesse caso, essas rendas são chamadas de renda aleatória ou renda probabilística, tá? Então, a gente não vai abordar, porque ela não faz parte do estudo de matemática financeira, ela faz parte da matemática atuarial, né? Que é a matemática que faz o cálculo de aposentadorias, enfim, que geram vários fatores externos, inclusive, por isso que trabalha-se muito com probabilidade. Tá bom? Tudo bem até aí? Podemos seguir, sim? E aí a gente viu na semana passada, inclusive, a gente usou bastante, né, esse diagramazinho aqui, que representa os pagamentos que são efetuados ou as vantagens que você tem a receber e as datas dos vencimentos, né? Aqui embaixo a gente coloca as datas, tipo, vence com 3 meses, vence com 4 meses, sei lá. Vai ter valores aqui, tá? Atualmente está de maneira genérica, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. O valor que eu colocar aqui em cima é o valor dos termos, ou seja, é quanto vale, né, aquela prestação ou aquela capitalização que você está fazendo, tá? O valor que eu colocar aqui embaixo é o que a gente chama de período. Então, esses valores aqui são os períodos dessas parcelas, ó. Por exemplo, a parcela R1 tem o período N1 e assim sucessivamente. Então, cada parcela tem um período diferente. Tá ok? E aí, o total de parcelas que você pagar, se você somar todos os períodos, você vai ter a duração da anuidade como um todo, tá? Então, aqui a minha anuidade, ela vai do 0 até o NM, tá? Claro que essas letras que estão aqui, elas são basicamente genéricas, né? Para generalizar. Mas a gente vai ver com valores reais. Agora um pouco. Tem uma situação que eu não falei, que é muito importante, é a questão do valor atual, né? Na semana passada a gente fez muito isso, né? Pegava a parcela lá, um valor que ia vencer daqui a 3 meses, 4 meses, e a gente trazia para a data de hoje, né? Atualizava. O que a gente vai fazer nessa aula? A mesma coisa. A diferença é que a gente vai somar esses valores, né? Eu acho que a gente chegou até no finalzinho do conteúdo, a gente pegou os valores e somou no final para dar o valor atualizado. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. E aí, antes da gente fazer os cálculos, eu sei que vocês estão super ansiosos por cálculo, mas a gente pode classificar essas rendas. Classificar significa a gente colocar elas em caixinhas, né? Depender de algumas situações. Por exemplo, a gente pode classificar uma renda quanto à sua periodicidade. Tipo, a renda ela pode ser periódica ou não periódica. O que significa dizer isso, professor? Significa dizer que periódica, todos os períodos serão iguais. Sei lá, você compra um fogão ou uma televisão, e aí você parcela, todo mês você vai ter aquela parcelinha. Isso significa renda periódica. Por um acaso, se você comprar um bem e isso não for certinho, por exemplo, você paga a primeira parcela com 1 mês, depois a segunda parcela você paga com 3 meses, depois volta para 2, ou seja, fica variando. Nesse caso, a gente diz que ela é não periódica. A gente pode classificar também quanto ao prazo. Ou seja, ela pode ser temporárias, ou seja, acaba em um determinado momento, ou ela pode ser ilimitada, ou seja, que a gente chama de perpétua, tá? Então, uma renda perpétua é uma renda que você vai receber até o resto da vida, né? É o que acontece, por exemplo, com a aposentadoria, com um imóvel que você tem alugado, né? Enquanto você tiver com aquele imóvel, você vai ter aquela rendazinha, tá?
As temporárias são as mais frequentes, as mais comuns, e no caso a gente comprou um carro ou comprou uma TV, a gente sempre usa a renda temporária, no caso, está pagando, né? Essa renda é para o banco. E aí ela pode ser classificada também quanto aos valores dos termos. Como assim, professor? Os valores dos termos, eles podem ser constantes ou variável. Tipo, que significa isso? Tipo, as parcelas serem todas iguais ou não. As parcelas serem diferentes. Sei lá, a primeira é R$ 100, a TV que você ia comprar. A primeira é 100, a segunda já é 300. É claro que a gente não vê isso com muita frequência. A gente vê esse tipo de transação mais com grandes empresas, com grandes valores. A gente vê esse tipo de transação com um pouco mais de frequência lá no alto escalão. A gente que compra coisas um pouco mais em conta, tal, eles sempre são esses valores assim, sempre iguais. Então a gente diz que essa renda é constante. Ah, eu estou falando muito de comprar, mas isso também vale para poupar, tá? Você ter um valor, guardando todo mês aquele valor, você está fazendo uma renda para um futuro, tá? Tudo isso que eu estou falando em pagamento também vale como recebimento, ou seja, você vai guardar para um futuro. E a última classificação, antes de continuar, coloca aí no chat ou, sei lá, fala alguma coisa. Tá tudo bem, a gente pode prosseguir, tá funcionando bem assim. Se tem alguma dúvida, fala ou eu posso continuar, se não tem. Eu acho que o silêncio, ok, o silêncio e a fala agora do Ender, vamos continuar. A classificação que a gente pode fazer é a seguinte: quanto ao pagamento ou recebimento. Significa isso? Que caixinha é essa, professor? É tipo assim: a gente pode pagar de maneira imediata ou de maneira diferida. Olha que nome difícil, né? Diferida. O que é isso? O que é uma renda diferida ou um pagamento diferido? Eu lembro muito do exemplo, e esse exemplo sempre vem à mente, que a CIA fazia muito isso, né? A CIA, ela, você comprava no carnaval e ia pagar só no São João, ou comprava no meio do ano e ia pagar só no final do ano. Isso daí significa que existe um diferimento entre o momento em que você contraiu a dívida para o momento que você iniciou os pagamentos, tá? É muito conhecido também como carência, né? O contrato tem uma carência de tantos anos, tantos meses. Isso aí é a carência, é o diferimento. Então, existem dois tipos quanto ao pagamento. Pode ser imediata, ou seja, vai ser pago no primeiro período, ou pode ser diferida, vai ser pago do segundo período em diante. Então, tem lojas que deixam 6 meses sem pagar. Agora, não se enganem, tá? Esses meses que você não está pagando, está correndo juros lá, você está com a dívida toda, não houve nenhuma amortização da dívida, então os juros vai ficar correndo em cima daquela dívida cheia, tá? Então, cuidado, muito cuidado com isso aí, tá? Só que dentro dessa imediata ou diferida, elas podem se encaixar em dois tipos também, tipo pós-antecipada ou antecipada. O que significa pós-antecipada? Pós-antecipada significa você pagar no final do período. Então, se o pagamento é para ocorrer, por exemplo, no primeiro período, que é o que acontece, você vai pagar ela só no final de completar aqueles dias, né? Sei lá, 30 dias. Completou, venceu, você paga. Beleza? Então, o vencimento pós-antecipado você paga no final do período. E antecipado você paga no início do período. Tá? Então, pós-antecipado significa vencida, né? Você venceu é que você paga, acabou o período, você paga. E no caso de antecipada, você paga no início do período. Beleza? Acho que não tem dúvida, né? E aqui está o resuminho, né? Como eu classifiquei, ó. As rendas, elas podem ser certa ou aleatória, né? A gente vai estudar só a renda certa. Elas podem ser periódicas e não periódicas. A gente vai estudar, por enquanto, só as periódicas. Elas podem ser temporárias ou perpétuas. A gente vai estudar, por enquanto, só as temporárias. Constantes ou variável.
Constante significa que as parcelas são sempre as mesmas, então a gente vai estudar sempre essa por enquanto. E pode ser imediata ou diferida. A gente vai estudar sempre as imediatas, tá? Nesse caso, sempre pagando no primeiro período, tá? E pode ser participada ou antecipada. Participada significa que o pagamento vai ser feito no final do período e antecipada significa que vai ser feito ao início do período. E aí, gente, tá aqui a classificação que eu vou usar como um modelo básico, tá? Então, sempre nas questões dessa semana, as rendas que vamos abordar, vale lembrar o seguinte: quando eu falo renda, tudo isso que eu falo para renda se encaixa também em anuidade, ou seja, em amortização, em pagamento, beleza? Então, as rendas que a gente vai utilizar e trabalhar será desse modelo aqui, ó. Temporárias, constantes, imediata e participada, significa o quê? Vai ser pago logo no primeiro período e no final do prazo. E periódica, que os períodos vão ser sempre iguais, tipo, todo mês ou a cada 3 meses, mas serão todos iguais. Vou deixar o mais redondinho possível. E aí agora eu vou para um exemplo, né? Eu já falei muito. Acho que agora vale a pena a gente fazer uma continha, né? E aí, o exemplo diz o seguinte: João compra um carro que irá pagar em 4 prestações mensais. Então perceba aqui, ó. Como ele falou que vai ser 4 prestações, significa que essa renda ela é temporária, tem um fim. Prestações mensais, já sei que ela é periódica, ou seja, todo mês vai ter um pagamento. De 2.626,24, já sei que ela é constante, porque os pagamentos vão ser sempre os mesmos. Sem entrada, significa que ela vai ser paga no final, no início do mês seguinte ou no final do prazo. Terminou o prazo, é feito o pagamento. As prestações serão pagas a partir do mês seguinte, é o da compra, e o vendedor afirmou estar cobrando uma taxa de juros composto de 2% ao mês. Pergunta-se, qual é o preço do carro à vista? Acho que agora vale a pena a gente ir para o quadro, né? E a gente vai usar, por enquanto, o conteúdo da semana passada para resolver isso. Então vamos lá. Então os pagamentos, pessoal, era de 2.626,24. Então a gente vai ter quatro pagamentos. Eu vou botar aqui R. E a pergunta é: qual é o preço de à vista desse carro? Vou chamar de P. Beleza? Do assunto passado, a gente viu. Antes, deixa eu anotar aqui o valor do carro, da prestação, aliás, e a taxa de juros. Tá granulando o quadro, né? Mas é assim mesmo, a internet daqui a pouco dá uma estabilizada. E aí a gente vai fazer o seguinte. Lembra daquela equação de valor que a gente tinha? Significa o quê? A gente vai pegar esses valores e vai atualizar sempre para a data inicial, né? Todos eles. E aí a equação é a seguinte. 2.626,24 mais a taxa. Esse daqui, essa primeira parcela vai vencer, vai voltar quantos meses? Beleza. E aí a gente continua seguindo a mesma lógica. Essa segunda parcela vai voltar 2. A terceira parcela vai voltar 3. E a última parcela vai voltar 4.
Beleza? Eu vou resolver logo direto os valores. Vou pegar a calculadora aqui. Será que meu menino pegou minha calculadora aqui, bicho? Aqui. Vamos lá. Quando vocês forem digitar, já digite 1,02, tá? Façam aí para mim e coloque o valor no chat, o valor dessa soma toda. Pode digitar tudo de uma vez, tá? Então, o resultado dá 10.000. Tentem fazer, tá, pessoal? Não, digitem aí, tentem digitar, ver se você encontra esse resultado. Então, o resultado aqui dá 10.000. Aí ficou 00, depois do zero ficou um 9. Ficou 00, mas depois do zero ficou um 9. Aí a gente ficou com um valor aproximado aí. Beleza? Agora uma pergunta, né? Tá tranquilo aí? Uma pergunta. Se fosse 100 prestações, a gente ia fazer 100 negocinhos desse, né? Ou como tem muitas casas sendo financiadas por aí, 360 meses. Como é que o cara faz para resolver esse negócio mais direto? Pronto. Então, a resposta para esse exemplo seria os 10.001 centavo. Agora, se eu quiser fazer isso de maneira mais direta e objetiva, eu tenho que usar as fórmulas desse modelo. Lembrando o seguinte, essas fórmulas só valem para renda do modelo básico, que são rendas temporária, constante, periódica e imediata, tá? Então, não adianta utilizar essas fórmulas com outro tipo de renda, a não ser com esse que eu estou falando com você, tá? E aí, como é que eu faço para calcular? Basicamente, o preço de à vista, que é o P, vai ser o valor da parcela vezes o ANI. Como é que eu faço, professor, para encontrar esse ANI? Tem duas maneiras. Existem algumas tabelas na internet que já você encontra esses valores já calculados, porém eu não recomendo, porque pode ser que o cara tenha cometido alguma falha. E tem também a fórmula que você vai fazer, tá? Que aí você calcula o valor de qualquer que seja o valor do prazo e qualquer que seja o I, beleza? Então, eu recomendo que vocês aprendam a utilizar essas fórmulas. É claro que essa fórmula aqui ela está um pouco diferente da que alguns livros trazem, porque eu acho ela mais simples, apesar de ter menos N aqui, mas quando a gente utiliza com a calculadora, a gente consegue calcular esse coeficiente aqui de maneira mais rápida, beleza? E aí eu vou resolver o mesmo exemplo agora, aplicando a fórmula para vocês verem a facilidade do cálculo. Então vamos lá. Usando o quadro, usando a fórmula. Sai isso tudo aqui, ó. E a gente calcula o ANI. O legal é que, independente da quantidade de parcelas, você vai fazer basicamente dois cálculos. Vou fazer logo o ANI. Essa é a fórmula. E agora vamos substituir os valores. 1 menos 1 mais a taxa 0,02 elevado a menos... Quantas parcelas são? 4. Se fossem 10 parcelas, 10. Se fosse 1.000 parcelas, 1.000. Então, altera o expoente. E agora é só meter na calculadora esse valor aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Bora fazer? Então, o ANI deu 3,8077 29. Fez isso. Ah, professor, essa conta é maior do que a outra, mas em compensação aqui é o preço de à vista como fica. Pega o valor da parcela,
e multiplica pelo ANI. Acabou. Resultado dá exatamente o mesmo, com 1 centavo de diferença. Então vai ficar 10.000,01. Acho que a intenção do cara de fazer essa questão foi fazer 10 mil mesmo, né? Mas é difícil você encontrar um valor bem exato, principalmente numa renda, né? É claro que você está fazendo a seguinte situação, né? Você está pagando todo mês 2.626,24 e o preço de à vista é 10 mil reais, tá? A mesma coisa você poderia pegar 10 mil reais, deixar aplicado e ele ia te render uma renda de 2.626,24, ou seja, você poderia tirar todo mês 2.626,24 durante 4 meses, aplicada a taxa de 2% ao mês. Tá? Isso que eu acabei de falar para vocês é o sonho de consumo de qualquer pessoa, que é viver de renda, ou seja, viver sem precisar trabalhar, nem depender de aposentadorias, tal. É o que muitas pessoas bem afortunadas fazem, né? Deixa o dinheiro lá guardado, fica só tirando mensalmente. Então, o primeiro exemplo diz assim, ó. Um televisor em cores custa 5 mil reais. Eu acho que é 4K esse bicho. É à vista, mas pode ser financiado sem entrada em 10 prestações mensais a taxa de 3% ao mês. Calcular a prestação. Olha que beleza. São quantas prestações? 10. Se eu tivesse que fazer daquela outra forma, eu ia ter que fazer 10 parcelas. Não é muito fácil. Aí, nesse caso aqui, como é que eu faço? É 2%? Não, é 3%. Olha que fácil. Aí é só calcular o ANI. É a primeira coisa que você faz. Então, o ANI e o valor da parcela é o que ele quer saber. Porém, para ele saber o valor da parcela, ele deu o percentual, claro, e também ele vai ter que falar o preço de à vista do bem, que nesse caso é 5 mil. E as parcelas, né? Elas continuam até a 10ª parcela. Tudo bem? E aí agora ele quer saber qual é o valor da parcela, já que você sabe o preço de à vista. Fácil, fácil. Olha que delícia. Deu quanto a ANI? Deu quanto a ANI de vocês? Porque como eu estou querendo o preço de à vista, o que é que eu vou fazer? Aliás, a parcela, eu vou pegar e vou usar essa fórmula aqui, ó. Ao invés de multiplicar, a gente vai pegar o preço de à vista e vai dividir por ANI. Isso encontra a parcela. Então, quando eu quiser saber o preço de à vista, eu pego a parcela e multiplico por ANI. Quando eu quiser saber o valor da parcela, eu tenho que pegar o preço de à vista e dividir por ANI. Só isso. 8530203, né? Isso. 8,530203, né? Porque depois do 2 tem um valor um pouco maior. Pronto. Encontrou a ANI, aí já dá para encontrar a parcela. É isso que os lojistas fazem, viu? Para vocês que não sabem, ou faziam antigamente, que agora tem os computadores na loja, né? Mas eles faziam muito isso, ficava com a calculadora, pegava o valor do bem, aí você, eu quero dividir em tantas vezes, aí ele vai lá e pega e divide por ANI, aí já sabe o valor da parcela. E é isso aqui, ó, 5 mil dividido por ANI.
E aí vai ficar 5.000 dividido por 8,530203. Dá 586,15. Essa é a prestação. É a parcela que vai ter que ser paga todo mês. Beleza? Tá vendo? Veja que não mudei. Ali eu não apaguei quase nada. Só o percentual, né? Que eu troquei, que era 2% na questão anterior e agora é 3%. É diferente só porque na outra estava pedindo o preço de à vista, que é o que eu vou fazer agora no segundo exemplo. Tá vendo aí? Peguei o valor de à vista, peguei o ANI, tá aqui o valor do ANI, e agora é só pegar o preço de à vista e dividir por ANI, você encontra o valor da parcela. Agora, seguindo a sequência, a gente vai fazer o segundo exemplo. Vou nem apagar aquela parte ali, porque eu vou precisar. Diz assim, o segundo exemplo. Uma aparelhagem de som estereofônico está anunciada nas seguintes condições: 1.500 de entrada e 3 prestações mensais iguais de 1.225,48. Sabendo-se que os juros cobrados na loja de som é de 2,5% ao mês, calcular o preço de à vista. Bora lá. O que é que vai mudar? A taxa de juros. Beleza? E a parcela, que ele já informa. A parcela é de 1.225,48. Aí eu já mudo aqui, ó. 2,5, 2,5, 2,5. E a quantidade de prestações são 3. Eu já mudo aqui. E agora é só me dizer quanto vale o ANI. E para descobrir o preço de à vista, primeiro você acha o P. E aí o valor total vai ser a entrada mais esse P. Porque como esse tem entrada, a gente vai ter que somar, né? Vou botar aqui o total embaixo. Então vamos achar logo o P. A parcela é 1.225,48. O ANI que você calculou, o John calculou, deu 2,8560,24. E agora multiplica. 2,8560,24. E é só multiplicar que você já tem o preço de P, o valor de P. 1.225,48 vezes 2,85, 60, 24. E a gente ficou com R$3.500. R$3.500. Como foi dada uma entrada de 1.500, a entrada foi de 1.500, é só somar 1.500 mais 3.500, resultado 5.000. Todos nós. Vamos embora. Agora a última parte. Uma parte, para a gente terminar aí. Desculpa aí se ficar um pouco longo, é que realmente está aqui, viu? Agora a parte de montante, cara. Ficou um pouco ruim aqui essa figura, depois eu dou uma melhorada, mas o montante é basicamente igual ao valor atual, que interessante, né?
Você vai pegar, para descobrir o montante S, você vai pegar a parcela e vai multiplicar por um coeficiente. Só que esse coeficiente que você vai multiplicar não é mais o ANI, é o SNI. Tá? E a mudança é bem sutil, cara. Qual é a mudança aqui? Esse 1 vai vir para o começo e esse, né? No caso lá, estava assim. O 1 estava no começo e esse fatorzinho estava no final. Agora a gente inverte e troca o sinal do expoente. No lugar de colocar menos, a gente deixa positivo mesmo. Esse é o SNI, tá bom? Eu não vou demonstrar isso aqui porque não cabe, né? Aí, da mesma maneira que no valor atual, se você conhece o montante e você dividir pelo SNI, você vai descobrir o valor da parcela, ou seja, quanto você precisa guardar todo mês para ter aquele rendimento, para ter aquele sonho de viagem para Disney, para Cancún, para comprar o carro que você deseja. Então, é uma maneira inversa de você ver as coisas, né? Então é um pouco você mudar um pouco o parâmetro, né? Então, ao invés de você realizar o sonho primeiro e pagar depois, você guarda primeiro e depois você realiza. Tá? Uma maneira de inverter as coisas. E aí esse cálculo aqui te ajuda, né? Você tem lá 10, você quer chegar em 10 mil, professor. Quanto é que eu guardo todo mês? Aí você vai fazer a conta, dependendo da taxa de juros que você esteja aplicando, você consegue descobrir quanto é que você pode guardar todo mês, para no final do prazo você ter os seus 10 mil. Tá? E aí tem dois exemplos aqui, né? Aqui eu coloquei o diagrama, ó, que é que a gente estava fazendo antes, a gente estava jogando tudo para o começo, tudo para o valor atual. Agora a gente vai jogar tudo lá para o final, para montar o nosso montante. E aí, os dois exemplos que o tio mostrou, colocou para vocês, para terminar a aula, graças a Deus, coisa tudo bem. Fazer esses dois cálculos aqui. Ó. Uma pessoa deposita R$ 1.000 mensalmente, sabendo-se que ela está ganhando 2% ao mês, quanto possuirá em 2 anos. Perceba que é futuro, né? Quanto possuirá. Não está falando de hoje, não está falando para atualizar. Então você já identifica a questão que ela é de montante, que ela está falando do valor lá no futuro. Tá? E aí a gente vai aplicar agora a fórmula para vocês verem, tá bom? Depois eu leio o segundo exemplo. Então vamos lá. A pessoa vai guardar todo mês quanto? R$ 1.000. Ela vai guardar isso durante quanto tempo? 24 meses. Por que eu estou colocando meses? Porque a taxa que foi passada no problema foi de 2% ao mês. Então você já coloca combinando, tá bom? E aí, basicamente, você vai ter que fazer dois cálculos também, que é o seguinte. Você vai ter que calcular o SNI e vai ter que calcular o valor do montante, que é essa fórmula aqui. É só pegar aquele valor lá e multiplicar pelo valor da parcela, ou seja, de quanto está guardando. Substituindo os valores, a gente vai ter 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado a 24, menos 1, dividido por 0,02. E aí, perceba que o cálculo é muito semelhante ao do ANI. E aí já fica uma dica, cuidado para não confundir, tá? Pronto. 1,02 elevado a 24. Esse 24 ele é positivo, tá? Menos 1. Obrigado, Laura. E aí, faz em duas partes. Primeiro faz a parte de cima, vai encontrar o resultado, não apaga. Aí depois você coloca dividido por 0,02. Aí o meu resultado aqui deu 30,42. 18,63. Pronto, aí substitui aqui. Aí agora o valor é R$ 1.000, né? Que é a parcela que você está guardando todo mês. E multiplica pelo coeficiente, que é 30,42, 18.
62. E aí vai dar 30.421,86 centavos. Então, você guardando 24 parcelas, né? 24 prestações de R$ 1.000 por 2% todo mês de juros, ganhando, você vai ter 30.421,86. Aí o exemplo 2 diz assim, ó. Uma pessoa deseja comprar um carro por R$ 40.000 à vista daqui a 12 meses, ousado, né? Admitindo-se que ela vá poupar uma certa quantia mensal, será aplicado uma letra de câmbio que rende 2,2% ao mês de juros compostos, determinar quanto deve ser poupado mensalmente, né? Então aqui eu já descobri uma com montante, agora vamos descobrir uma para saber a parcela. Quanto é que precisa guardar todo mês, né? Para ter os 40 mil. Aí o prazo é 12 meses. Eu vou só pagar aqui essa parte. E o prazo mudou de 12 para 12 meses. O valor, ele é desconhecido, a prestação, mas ele falou qual é o montante que eu preciso, né? Porque a pessoa, veja novamente, como é que eu identifico que é montante, ó? A pessoa quer comprar daqui a 12 meses, ou seja, é futuro. Então, você está levando para o futuro. Então, é montante esses 40 mil, tá? Então, apesar de aparecer o nome à vista, né? Mas a vista não é o à vista hoje. É o à vista daqui a 12 meses. Então, 40 mil. E a taxa de juros aumentou um pouquinho. Foi para 2,2%. Pronto. E aí, nesse caso, da mesma maneira que o valor atual, ao invés de multiplicar, já que você não conhece a prestação, você vai pegar esse valor e dividir o montante, que é o que você conhece. Aí a fórmula fica assim, ó. Beleza? Aí você descobre o R. Mas para isso precisa do coeficiente. Vamos lá substituir. Ó, é 12, ó. Aqui é 12, o M. A taxa é 2,2. O John já colocou o resultado do SNI. Que é 13, 56, 39, 41. E agora é só substituir aqui. Você quer 40 mil daqui a 2 anos, a 1 ano, aplicada a 2,2. Quanto é que você vai ter que investir todo mês? Se encontrar essa taxa, claro. 2.948,99 centavos. No mínimo, né? Para poder ter esses 40 mil. Beleza? Tem necessidade de refazer algum cálculo, alguma coisa assim? Deixa eu finalizar Tá aqui. bom? O pessoal lá, um motivando os outros para poderem continuar todo mundo firme nessa jornada. Beleza? Atividade de hoje, só recapitulando: questionário, que já está no SIGA-A, a nota qualitativa, que a gente faz uma avaliação da participação de vocês, e essa tarefa, que é responder as questões que estão no material, na apostila, sendo que vocês vão me enviar tudo, tá? Porém,
Nem tudo vai valer ponto, porque na quinta-feira a gente vai responder algumas coisas, vocês já vão pegar essas tarefas, mas o trabalho completo será todas as questões, tá bom? As 14 questões, tem 14 questões. Aí vocês já comecem a fazer, tá? E se ajudarem aí, tá? Eu agradeço a vocês por terem ficado até aqui, se não tem nem mais nenhuma dúvida. Eu espero que tenham gostado, foi o primeiro conteúdo inteiramente online, né, que a gente ministrou, primeiro mesmo, que as outras formas eram tudo já manjada. Eu espero que tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser, vamos continuar aí, pedindo força ao Papai do Céu para fazer e trazer conteúdo cada vez melhor para vocês, tá? Grande abraço